A escravização colonial nos impôs um nome, uma língua, uma religião e também uma identidade. Nos tornamos baianos, a partir de uma versão da história que tem à frente homens brancos, um grupo que constitui menos de 10% da população do estado há séculos. Nesse episódio, veremos como essa história no cinema na Bahia é reconstruído em movimentos afrodiaspóricos, que mexem com as nossas noções de lugar ou território. O terreiro de Candomblé é um manancial indiscutível nos três nomes a seguir: Viviane Ferreira, Eliciana Nascimento e Josmar Filho. Mas os três vão ter outra escola também, o movimento negro. Josmar vem de Passagem dos Teixeiras, uma comunidade no recôncavo baiano, onde quase todo mundo é parente. É de lá que vem o quilombismo que o leva até o Bagunçaço, uma ONG pioneira no ensino do vídeo em Salvador, com o apoio de Luiz Orlando. Josmar já dirigiu 2 longa-metragens e tem um posto de cineasta como uma fronteira do seu território, a geografia. E a gente começou a mobilizar programas com jovem para fazer registro fotográfico e de vídeo da comunidade, né? Viviane fala a partir da família de sangue axé do Coqueiro Grande. De lá, chegou até o CEAFRO, no Centro de Estudos Afro-Orientais. Encontrou o mestre Luiz Orlando e fez os primeiros contatos com o cinema baiano, antes de partir para São Paulo. Vivi tornou-se um dos nomes chaves do cinema brasileiro, por dirigir um longa-metragem de ficção, Dia de Jerusa, liderar a criação da PAN, a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, e presidir a segunda maior agência do audiovisual do país, a SPC Cine. E está no CEAFRO que as turmas de jovens tinham acesso a um cineclube obrigatório. E quem coordenava esse cineclube era Luiz Orlando. Foi no Festival de Cannes que Viviane encontrou com alguém que seguia uma trilha cheia de coincidências em Salvador. Trata-se de Eliciana Nascimento. Ela radicou-se nos Estados Unidos, lá tornou-se professora universitária e fez o santo em Cuba. Mas ela não esquece suas raízes em Periperi, no subúrbio ferroviário de Salvador, e também em Tuberá, uma cidade no Baixo Sul baiano. Ela também não esquece a sua participação no movimento hip hop. Foi de lá que saiu o impulso para fazer filmes que rodam o mundo nos dias de hoje. Eu comecei a fazer filmes assim, e fui gravando esses eventos, gravando movimentos, gravando protestos, tudo que estava acontecendo. E eu não tinha equipamento, eu não tinha dinheiro para comprar equipamento. Sou de Salvador, de Periperi, Salvador. Nasci aí, nasci e cresci aí. Em algum tempo da minha vida, minha família se mudou para Ilhéus. Morei lá por 8 anos e depois voltamos para Salvador outra vez. E aí passei praticamente quase toda a minha vida, eu cresci aí. A minha mãe era faxineira, era, como se diz, empregada doméstica. Meu pai era pedreiro. De comunicação com ênfase em relações públicas. Escolhi comunicação porque era a área onde eu mais podia conseguir trabalho. Mas até aí eu estava já desenvolvendo uma paixão pelo cinema. E essa paixão aconteceu que um dos movimentos que eu fazia parte, o movimento hip hop, a rede hip hop, a gente estava fazendo um evento de mulheres, o primeiro encontro de hip hop de mulheres da Bahia, e a gente tinha que contratar uma videógrafa mulher, e decidi que eu ia aprender e ia fazer isso, e foi o que aconteceu. Eu consegui uma câmera emprestada, e a partir daí tinha que aprender a editar para editar o evento, e aí comecei a fazer programas de estágio, daí que começou a minha paixão por cinema. Sou uma menina
do Coqueiro Grande, né? Tipo, nascida e criada no Coqueiro Grande, nascida e criada nos limites do terreiro Manso Dandalungua Cocoazenza, terreiro de Nação Angola. Venho de um território que está localizado ali na periferia de Salvador, e tenho apresentado o Coqueiro Grande para o mundo como um paraíso, exatamente porque é uma comunidade na qual eu pude vivenciar sabe, esse conceito de maternidade coletiva, né, que a gente tanto fala que existiu e que ainda existe em nossas comunidades, essa coisa de que, tipo, um menino preto, uma menina preta não é filho, não é filha apenas da mulher preta que deu à luz, mas de todas que compõem ali a comunidade. Então, eu sou resultado dessa forma de vivência comunitária, dessa metodologia de vivência comunitária. E o audiovisual chega para mim de maneira muito, muito natural ali naquele ambiente, naquele espaço, pela única janela que era possível chegar para as pessoas daquele ambiente, daquele espaço, que era a tela da televisão. E numa conversa com minha mãe sobre isso, cheguei a falar para ela que eu queria saber se coloria a água do mar, queria saber como fazia as explosões de carro. Eu sempre me liguei muito em efeitos especiais, né? E aí eu queria saber como aqueles efeitos especiais funcionavam. E aí um dia ela voltando do salão, minha mãe é manicure, e ela voltando do salão, ela recebeu um flyerzinho com a divulgação do curso de Cine, TV e Vídeo da Cipó, Comunicação Interativa. E ela chegou em casa e falou assim, vai lá, se inscreve, passa na seleção dessa ONG, porque dizem que lá ensina as pessoas a explodir carro, a colorir mar, a fazer esse negócio aí, passar na televisão, que você tá toda curiosa, querendo saber como é que faz. E foi desse jeito, assim, eu lembro que a seleção da Cipó foi na Pituba. Eu nunca tinha ido para Pituba sozinha. Era um negócio do, tipo, eu ainda tinha 14, e aí eu ainda não transitava tudo na cidade sozinha. Assim, alguns lugares sim, e escondido também de mamãe. 6 meses depois que eu estava na Cipó, eu entrei no CEAFRO para fazer teatro. A importância do educador da escola formal na construção da identidade racial destes jovens não poderia ser ignorada. Por isso, em convênio com a Secretaria Municipal de Educação, o CEAF desenvolve o programa Escola Plural, A Diversidade Está na Sala, que objetiva a instrumentalização de professores para o desenvolvimento em sua prática pedagógica dos elementos histórico-culturais identificadores com a grande maioria dos alunos das escolas de Salvador. E aí eu reunia ali a experiência de estar na Cipó e interagindo com as ferramentas audiovisuais, e estar no CEAFRO, que as turmas de jovens tinham acesso a um cineclube obrigatório. E quem coordenava esse cineclube era Luiz Orlando. Quem fazia a curadoria do cineclube era Luiz Orlando. Então, ali no cineclube eu fui apresentada a uma outra cinematografia. Aí ali eu fui conhecer Sembene, ali eu fui conhecer Zósimo Bubu, ali a gente foi discutir Amistad, de outra perspectiva, né? E aí fui conhecendo o debate sobre cinemas negros e cinemas africanos naquele espaço e com uma pessoa como Luiz Orlando. Quando cheguei ali num ponto da formação em que estava completamente seduzida pela linguagem, pelo desejo de fazer e pelo desejo de fazer de maneira revolucionária, eu lembro de ter dito a Luizó, isso eu já estava com 16 anos, eu já sei o que é que eu vou fazer.
na faculdade, eu vou fazer cinema. Ele falou, mas para fazer cinema tem que gostar de estudar, tem que estudar muito. Aí eu disse para ele, então isso para mim não é um problema, eu gosto de estudar, minhas notas são maravilhosas, então cinema é para mim. Aí ele falou, então me prova. Eu perguntei para ele como eu poderia provar, ele falou assim, não, então a partir da semana que vem, eu quero você uma vez por semana lá na Facom comigo, para você estudar cinema. E aí foi minha sorte e meu martírio. Porque eu ia para a Facom, para uma salinha que Luizó tinha lá, com todo o acervo, e tinha muita poeira, muito ácaro, eu tenho rinite. E era desesperador ir lá. E ali ele me deu os livrinhos de bolso, com as páginas todas amarelas e algumas ainda com umas tracinhas, dos irmãos Lumière, do Griffith, e aí ele foi para o cânone, né, eurocêntrico e brancocêntrico do audiovisual, para debater comigo, né, todas aquelas perspectivas, num processo você precisa saber que existe, mas você não precisa fazer tal qual. Olá, eu sou Diosmar Filho, né, tenho uma formação como geógrafo, tenho um ativismo no campo das relações étnico-raciais, né, e uma paixão naquilo que eu considero que é o movimento das pessoas no espaço, né? Então, essa é a minha formação. Tenho 41 anos, né? Então nasci, sou filho de Passagem dos Teixeiras, que fica no município de Candeias, na região metropolitana de Salvador, aonde eu me formei em uma convivência que é uma convivência que jovens negros precisa ter essa oportunidade que está sendo negada hoje, que é a convivência da educação, né? Então, o que eu vou falar aqui com vocês é tudo a partir de um lugar chamado escola, né? Então, minha primeira formação foi um retirante. Então, eu fui morador de Passagem Teixeira em 84, eu fui para Simões Filho. De Simões Filho, com minha mãe, nós fomos para São Paulo como retirante, uma mulher negra e 4 filhos, e voltamos em 89 de novo para Passagem Teixeira. E em Passagem Teixeira a gente teve uma formação em uma escola chamada Ivonice Costa Sotero, eu gosto de falar o nome, porque ali a gente aprendeu a lidar com o mundo, né? E esse lidar com o mundo era conhecer o lugar onde a gente vive, né? Então, daí eu começo a construir minha identidade enquanto uma formação para o audiovisual, mas uma identidade de autoconhecimento de si, né, chamado território, corpo, e da onde eu vivo, território, lugar, né? Então essa é a minha formação. Lá eu vivi até meu ensino fundamental. Em 96 eu vim para Salvador e tive a felicidade de me juntar ao movimento negro em Salvador a partir dos trabalhos sociais realizados na região de Alagados, né? Na época, o Grupo Cultural Bagunçaço foi onde eu, com 16 anos, cheguei e saí com 25 anos. Eliciana, você aprendeu a editar, mexer na câmera, tinha um movimento hip hop de mulheres, que em Salvador era super... tem uma história muito bonita, né? E quis continuar aquilo na faculdade, né? Tinha um curso superior também, queria continuar aquilo em Salvador. Quais foram os seus próximos passos em Salvador? O que é que você procurou e seguiu para se envolver com essa história aí de fazer cinema? O meu desejo de fazer filme, de fazer cinema, veio da necessidade mesmo de contar histórias, né? De contar a história das pessoas que estavam ao meu redor. Falando de movimentos sociais, movimentos artísticos e políticos, que eu estava envolvida em várias atividades. Então, eu te contei a história especificamente da rede hip hop, e também foi daí que tudo começou, né? O interesse de contar essas histórias, e muitas injustiças estavam acontecendo, né? Principalmente a questão
da violência contra jovens negros que estava banalizada, né? Então, assim, eu não tinha uma educação em cinema, eu não tinha uma educação em audiovisual. Eu tive que sair e buscar essa educação independentemente para suprir essa necessidade de contar essas histórias de injustiças mesmo que estavam acontecendo. Então, eu comecei a fazer filmes assim, que foi gravando esses eventos, gravando movimentos, gravando protestos, tudo que estava acontecendo. E eu não tinha equipamento, eu não tinha dinheiro para comprar equipamento. Então, eu fazia estágio. Eu estava frequentando 2 universidades e fazendo 2 estágios. Um estágio na TV UFBA e um estágio na TV Unifax. Para, a partir daí, eu ter acesso ao equipamento. A ter acesso à câmera, aprender a filmar, a editar e ter acesso às ferramentas que eu necessitava para contar essas histórias. E com o trabalho que eu fazia, eu podia pegar a câmera dessas universidades para gravar esses eventos. E comecei a arquivar tudo o que estava acontecendo para começar a fazer filmes, né? Eu não tinha muita, como é que fala? Muita educação na área de filme narrativo, de filme de ficção, mas a parte do documental veio mais como uma coisa assim meio visceral mesmo, né? De gravar, de fazer entrevista mas para mim foi importante porque a partir daí eu pude aprender, né? E ter acesso às ferramentas que eu necessitava. E as pessoas começaram a ficar curiosas, né? De ver uma mulher negra gravando esses eventos, porque antes não era muito comum, você não via mulheres com a câmera, principalmente uma mulher negra. Então, e eu sempre estava em eventos, em palestras, em conferências, em várias coisas, e as pessoas começaram a me contratar para gravar. E aí eu criei minha produtora, a produtora Candace Cine Vídeo, e aí através dessa produtora eu comecei até a ganhar dinheiro com isso, de uma forma, não era muito dinheiro, mas eu comecei a fazer vídeos para projetos sociais, para várias coisas. E aí minha necessidade de aprender mais e ter mais controle sobre a técnica de audiovisual foi crescendo, né? Nesse tempo, eu fiz o documentário Hip Hop em 7 Vidas, um documentário que eu fiz contando a história de 7 jovens envolvidos com o movimento hip hop, com a rede hip hop, e como a arte desse movimento ajudava esses jovens a se empoderar e sair de muitas situações de que estavam envolvidos, né? Muitos deles diziam que hip hop foi a salvação deles, porque se não fosse o movimento, eles estariam mortos, né? Mortos. E aí, essas histórias que eu queria contar. Então, eu fiz esse filme e a partir daí, eu senti a necessidade de ter controle sobre a história que eu queria contar, né? Porque eu percebi que com o documentário você faz perguntas, as pessoas respondem, você vai e grava as imagens para colocar por cima das perguntas e tá, é tudo lindo, mas é um jogo de sorte, né? Você não tem muita ideia de que você vai poder contar a história que você quer contar, porque você nunca sabe a resposta que as pessoas vão dar ou se vão falar da maneira que você quer falar. Eu estava nessa época com um companheiro que era americano e a gente decidiu mudar para os Estados Unidos. A gente estava trabalhando junto há algum tempo e aí eu vim para os Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos eu despertei o desejo de cresceu ainda mais o desejo de continuar a minha educação, né? De estudar cinema e aprender o que eu não tinha conseguido aprender no Brasil. E aí, mas primeiro eu tinha que superar a barreira de falar a língua, né? Que é falar inglês. Eu cheguei aqui, eu não falava inglês. Então eu comecei a acelerar meus estudos, aprender tudo que eu precisava aprender para conseguir me comunicar com as pessoas. E fiz aulas em universidades, aulas de inglês, e quando meu inglês chegou em um nível acadêmico, né? Então eu apliquei. Apliquei para a primeira escola de cinema, um único curso que eu apliquei em São Francisco, nessa época eu morava em São Francisco, e eu senti de que
vou tentar e vamos ver o que acontece. E eu consegui passar no mestrado. E não foi uma seleção fácil, é uma seleção de que eles selecionam estudantes que têm tipo uma carreira meio que desenvolvida, né, e que já entende a parte de cinematografia mais avançada. Eu não estava tão avançada assim, porque eu vinha com uma experiência mais de audiovisual, de fazer vídeos, e tinha feito somente um documentário, não tinha nenhuma experiência com ficção, de fazer ficção. E fui selecionada. E tive a oportunidade de fazer vários filmes, vários curtas, narrativos, documentários, fazer comerciais, né? E eu tive uma oportunidade que nem todo mundo consegue alcançar quando você sai da escola de cinema. Geralmente você tem que fazer trabalhos um pouco subalternos para você aprender, mas eu saí com nível já avançado e consegui esse trabalho, que foi um trabalho fixo, onde eu estava numa posição de que eu contratava gente para trabalhar comigo. E aí eu fiquei nessa companhia por uns 3 anos, fiz muitos comerciais, vários projetos, mais na parte de vídeo, mas ainda assim tinha necessidade de voltar a fazer filme, né? Porque eu tinha feito um filme para concluir o meu curso de cinema, que foi O Tempo dos Orixás, e eu tive o prazer de lançar o filme em Cannes e conhecer Viviane, foi aí que a gente se conheceu pessoalmente. E depois disso, o meu filme foi para vários festivais, eu viajei dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos para vários festivais e tinha começado já assim, a carreira de cineasta com esse filme que foi a minha tese de conclusão do curso de mestrado. E foi o que deu começo assim à minha carreira. E uma das coisas que me marca para o audiovisual nesse momento é que eu tive conhecimento de um programa, né, um programa de jovens no leste europeu, na Ásia, na África, e eu quis me candidatar para esse programa. E em 99, quando eu me candidatei, minha produção era realizar vídeos do documentário da história das comunidades onde eu ia passar, né? Eu não fui aprovado nesse programa, né? Oxalá na minha vida, né? Que eu não fui, e fiquei aqui e consegui realizar parte dessa ideia na minha própria comunidade, né? Então, voltei para a comunidade em Passagem Teixeira com a história dela, e a gente começou a mobilizar programas com jovens para fazer registro fotográfico e de vídeo da comunidade, né? Então eu me lembro muito bem que em 2000, 2001 a gente registrou assim 50 minutos de VHF, né, da comunidade, e depois a gente marcou uma atividade que era o encontro Cultive Essa Ideia, e a associação, o salão lotado, assim, sabe, com 150 pessoas da comunidade, vários estudantes à noite, uma televisão de 33 polegadas. A gente botou em cima de uma mesa e botou aquela fita cassete para passar ali, sem edição, sem nada, que era depoimentos de pessoas, né? E todo mundo assistiu de uma forma linda. Isso 2000, 2001 no máximo. Olha que você recuperou pegado, né? Já recuperou, cara. Eu recuperei, eu fiz serviço. Muito legal. E você fez E a prefeitura condenou? A prefeitura condenou. Quem era o engenheiro? Incompetente, né, com a estrutura dele. Engenheiro de bandeira mesmo da então, não foi quando a faculdade de engenharia não que viu lá. Não caiu? Eu falei, o serviço dela tudo no telhado. Muito legal. 4 pessoas? Foi. Eu e mais 3. Legal. Viviane, você teve esse contato com o Luiz Orlando, e o Luiz Orlando tinha essa ponte entre o CEAL, né, o movimento negro, né, e o cinema, dito cinemão, né, os herdeiros de Glauber Rocha, as associações, os pesquisadores, os diretores, enfim, herdeiros, eu digo aqui no sentido entre aspas, né, enquanto de um legado. Como é que foi essa menina de Coqueiro Grande começar a querer se envolver, a se relacionar com esses espaços ditos do cinema, né, que a palavra cinema tem um peso, e que até o vídeo ou audiovisual é visto muitas vezes como algo inferior?
Cara, assim, Luizó, ele fez comigo um trabalho em Salvador, né? Que foi de me apresentar pessoas chaves na cidade, né? Tipo, Luizó me apresentou a Fátima Frois, Luizó me apresentou a Paula Ribeiro, Luizó me apresentou a Araripe. Eu não faço ideia se eles lembram disso. Fátima, eu tenho certeza que sim, porque a gente seguiu e segue em relação até hoje. E aí, eu lembro que quando eu estava com 19 anos e organizada para vir para São Paulo para estudar, Luizol falou assim, olha, eu não vou dizer o nome da pessoa porque ele foi bem grosso. Aí eu não vou dizer o nome, não. Luizol me deu o telefone de um cineasta baiano, um homem branco, que vivia em São Paulo naquele período. E aí disse assim, ó, faz o seguinte, entre em contato com esse cara, fala que fui eu que passei o telefone e diz que você é de Salvador, tá indo estudar cinema e que eu falei para ele que ele tem obrigação de te receber e te introduzir naquele cinema paulistano. Eu sempre fui muito jogada, né, muito atirada. Cara, eu liguei pro cidadão e ele foi tão grosso no telefone que, tipo, não deu tempo eu dizer o meu nome. E aí eu lembro que eu gaguejava demais. Eu falava para ele assim, oi, sou Viviane, do Luiz Orlando me passou o seu contato. Não tenho tempo, porque você que não, eu tô dormindo, caralho. Eu digo, caramba. E eu fiquei, tipo, do outro lado da linha, completamente desestruturada. E eu fiquei com vergonha de voltar para Luizó e falar como tinha sido a relação, né? Porque ele tinha certeza que com o nome dele na frente, as portas estariam abertas e a relação seria outra. E não foi. E eu demorei, tipo, muitos dias, Luizó me perguntando, já ligou pro cidadão? Eu vou ligar amanhã. Já ligou pro cidadão? Eu vou ligar amanhã. Até o dia que eu falei assim, eu liguei, mas acho que ele estava muito ocupado, acho que não liguei num horário apropriado, e aí ele não gostou muito, não. Eu acho que não vai dar pra gente contar com ele. E aí ele me pediu para reproduzir, né, como tinha sido a conversa, e quando eu disse para ele só silenciou, assim. Eu lembro da tristeza nos olhos e da decepção dele nos olhos, e só silenciou, e a gente nunca mais falou sobre isso. Eu lembro que uma conversa, de uma conversa com Araripe, que assim, eu achava massa, que era uma coisa tipo, lembro deles trocando ideia e eu ali, tipo, ouvindo, e era uma coisa de conseguir uma casa, um sítio, um negócio, tipo, mais afastado. Saca o projeto Novos Baianos? Só que os Novos Baianos do cinema e na Bahia, né? Tipo uma casa, um sítio, uma coisa tipo mais afastada, onde rolasse plantar, rolasse fazer tipo várias, se tivesse ali inspiração para criação de roteiros, né? E lembro de ter ficado tipo muito fã de Araripe, né? Pela paixão que ele falava, tipo, naquela conversa, e pela forma como ele pensava a criação cinematográfica, contato com a natureza, né? Tipo, brotando aí do contato com a natureza, da relação com a terra, da relação com as árvores. Então, acho que tem aí uma coisa da relação com esse cinema baiano, assim, que tem o trauma, mas tem também as pérolas, né? Tipo, Fátima Frois foi uma figura fundamental no processo. Eu lembro que em um dado momento eu queria ser diretora de arte. E aí o Festival do Minuto levou a Vera Hambúrguer para fazer... levou a Vera Hambúrguer para fazer uma oficina na Dimas, e a Fátima Frois, ela era diretora da Dimas, e a gente se pagava uma taxa, né, para fazer os workshops.
Eu não tinha grana para pagar a taxa, mas eu sempre tive cara de pau. E aí eu conheci a Fátima, porque Luiz Ó tinha me apresentado, fui lá, bati na porta da diretora da Dimas e falei assim, olha, eu tenho um desejo de ser diretora de arte, e aí tem esse workshop, eu queria demais fazer. Ela falou, oh, bonitinha, é só se inscrever. Eu falei, não, mas para se inscrever tem que pagar, eu não tenho como pagar, eu preciso de uma bolsa, preciso de uma bolsa integral. E aí ela entrou e falou, é agora. E resolveu, sabe? Pagou o curso para mim, e eu fiz. E foi, tipo, muito louco, e naquele momento eu ainda não entendia direito o que era a direção em si, e eu lembro de ter sido traumático, porque era uma turma reduzida, éramos de 7 a 10 pessoas no máximo naquele workshop, e o repertório que estava ali presente, ele era totalmente desconhecido para mim. Eu não conhecia aqueles filmes, sabe? Tipo, eu não conhecia Cidadão Kane, eu não conhecia 8,5, eu não conhecia grande parte dos filmes que estavam sendo abordados ali, eu não conhecia os filmes que tinham circulado em festivais naquele período, e me senti completamente deslocada, né? E aí a sensação era, direção não é para mim, eu não consigo nem entender o que é que as pessoas estão falando e o que elas estão debatendo, né? E era um workshop que acontecia numa sala no Vila Velha. A Maran tá pilotando uma mesa de edição, né, e o material, tipo, todo ali. Então hoje eu sei, né, que tinha muito debate sobre a atuação da direção na montagem, e montagem invisível, montagem visível, e tantos outros conceitos que a gente foi conhecer um pouco mais à frente. E aí eu lembro que no último dia desse curso de verão, eu já estava tão cansada, e a gente tinha que apresentar alguma coisa, né, uma síntese de tudo que a gente tinha aprendido ali. Eu, sinceramente, não tinha compreendido, né, muita coisa, logo não tinha apreendido muito, e era a Noite da Beleza Negra. Então eu preferi descer e ir para as docas lá do comércio, e ir para a Noite da Beleza Negra, curtir com o Ilê, e encomendar que George Washington passasse na secretaria depois para pegar meu certificado de conclusão, curso de direção, que até hoje não chegou nas minhas mãos. Lá vamos quase 20 anos de história. Vou voltar um pouquinho para Eliciana também. Eliciana, você criou a Candances, né? Criar uma produtora hoje já é uma marca, né? Se colocar ou eu tenho uma produtora, já é algo que não é para qualquer um. E naquela época, 16, 17 anos atrás, como é que foi essa produtora em Salvador? Como é que foi tentar viver disso, pelo menos? E como sua família também via isso tudo, né? Como influenciava essa sua caminhada? Primeiro eu quero dizer que estou achando fantástico essa entrevista com a Viviane, porque a gente tem histórias muito paralelas, né? Muitas pessoas que ela está mencionando, coisas que ela fez, foram parecidas com minha trajetória também, né? Eu trabalhei na Cipó, de repente ela era uma das estudantes da Cipó, jovem da Cipó, não sei, e a gente não se conheceu. Eu trabalhei com a Fátima Frois, eu ajudei ela a produzir o primeiro encontro, como ela chamou? Encontro Pan-Africano de Cinema, que ela trouxe cineastas do Rio, de São Paulo, e foi bacana porque eu estava já interessada na arte, então eu estava buscando todas as possibilidades que tinha de estar envolvida em conferências, qualquer coisa que estava acontecendo, né? Então, muito parecido mesmo com a trajetória de Viviane, que estava vivendo coisas similares aí, né? Talvez no mesmo tempo ou tempo diferente. Mas, assim, a Candace foi a necessidade de que eu já estava mesmo trabalhando, né? Eu estava já fazendo o meu próprio filme, eu estava trabalhando para outras pessoas, universidades que estavam me contratando para fazer vídeos para eles, organizações, ONGs. Então, eu tinha que emitir nota fiscal para ser paga. Comecei a descobrir a parte do empreendedorismo mesmo, né? De
de ter um negócio, né? Então, eu tinha que emitir nota fiscal, eu tinha que dar. Gente, eu estou esquecendo os nomes todos em português. Dar recibo para ser pago, tudo isso. E alugamos um espaço que funcionava como espaço da sede da produtora. Mas eu não tinha um espaço físico, porque eu também não tinha equipamento, né? Eu usava equipamento emprestado. Então, quando eu tinha que gravar, eu pegava equipamento emprestado dos outros e aí gravava, depois pagava e editava, já tinha meu computador para editar. Mas foi assim que eu fui desenvolvendo a minha produtora. Você fez Verão dos Deuses. Verão dos Deuses é um filme que fala sobre as religiões de matriz africana, sobre a natureza, enfim, sobre uma iconografia que faz parte das imagens feitas na Bahia e que rodam o mundo, né? Como é que você lidou ao produzir esse filme com as imagens, os filmes que falam sobre Mãe de Santo, ou Candomblé, o que tem a própria narrativa da publicidade, enfim, as imagens da Bahia, né, que são geralmente conhecidas no mundo, e como é que você se inspirou ou não nessas imagens para produzir esse filme? Esse filme é meu bebê, né, de uma certa forma, porque é uma história muito pessoal, né, baseada, inspirada em história pessoal, e eu fiz em um momento que foi um momento muito delicado da minha vida, né, porque, tipo, eu me mudei para os Estados Unidos e com um ano perdi minha mãe. E a gente tinha um vínculo muito forte espiritual. E minha mãe é de Tuberá, né? E em Tuberá também eu experienciava tudo isso, né? Com a minha avó, a minha bisavó, né? Que vivia em um quilombo. Essa bisavó, ela contava história, né? De antecedentes nossos, antepassados. Contava histórias do engenho de farinha, várias coisas, né? Então, assim, quando eu tinha que fazer um filme e nós fizemos exercícios sobre memória. Como a gente usa a memória para criar e para contar uma história. E aí essas memórias vieram à tona. E eu sempre, como gosto de escrever histórias, antes de escrever um roteiro, eu escrevi a história de Lili, essa menina de 6 anos que volta a uma ilha onde a avó mora como de férias, né? Que era o que eu fazia muito. A minha mãe viajava muito para o interior, a gente viajava muito juntas. E nessa ida ao interior, ela descobre que ela tem uma acessibilidade espiritual. Ela consegue ver e se comunicar com as entidades. E por que essa memória veio? Porque foi um momento que eu estava passando por uma fase de transição espiritual na minha vida também. Eu fui iniciada, eu fui aqui nos Estados Unidos, eu comecei a descobrir religiões de matrizes africanas muito parecida à religião de matriz africana que temos no Brasil, né? A Umbanda, o Candomblé. Mas eu fiquei curiosa. Quando eu descobri que aqui tinha essa tradição, eu fiquei curiosa em saber mais e saber por que tinha tanta conexão com o Brasil. E foi a partir daí que eu vi que, na verdade, o que a gente tem no Brasil uma versão de tudo que a gente tem, né, de base no West África, na parte oeste da África, né, da Nigéria e vários países de onde que nós originamos. E aí eu comecei a descobrir tudo isso e de repente viajei para Cuba com essa família americana e me iniciei aí. Fiz o meu santo em Cuba e então quando eu estava fazendo o filme eu estava de Iaô, que é o período de 1 ano que a gente tem de como é que a gente diz isso? É o momento que a gente tem de
de se cuidar, de se limpar, é o momento mesmo da fase de iniciação, né? Que você está se descobrindo como uma nova pessoa depois que você tem a feitura de santo. E o filme, depois que eu terminei de fazer, ele ganhou uma sessão que eu não esperava. Assim, tipo, eu praticamente não mandei o filme para festivais, porque como eu tinha feito uma campanha para conseguir dinheiro, uma campanha pela internet para conseguir dinheiro para fazer o filme, muitos festivais não aceitavam o filme porque o filme já estava na internet. Então, assim, mas como eu tive a chance de lançar o filme em Cannes, que foi eu conheci com a Viviane, que também estava lançando o filme dela em Cannes, e o filme já estava tendo uma saída muito grande na internet por conta da campanha que eu tinha feito, vários festivais me estavam convidando. E eles convidavam assim, de pagar passagem, pagar hotel, então o filme ganhou tipo 6 prêmios durante 3 anos consecutivos. E ganhou prêmio em Cabo Verde, ganhou prêmio em várias cidades aqui, em Filadélfia, onde mais? Em Chicago, vários festivais que eu fui convidada a participar, e foram festivais assim de comunidades negras, né? Que eles encontravam o filme, eu não apliquei. São pessoas que encontravam, me mandavam mensagens, diziam: a gente quer convidar você para participar, e me pagava o hotel, pagava passagem, dava prêmio para o filme. Então foi tipo um presente assim, né? Que aconteceu para mim. E depois disso, assim, várias coisas aconteceram também, que foi conseguir um emprego, que eu consegui no Silicon Valley para trabalhar na minha área, e depois disso, consequentemente, consegui o cargo que eu tenho hoje de professora. Tudo isso por conta do filme. Então, assim, primeiro por ser um presente às entidades, um presente à minha mãe, mas também eles me presentearam várias coisas por conta desse filme, que foi uma conexão forte com essas entidades, que são as entidades que me guiam, que me iluminam e que me ajudam a ser quem eu sou hoje. Uma das partes fortes, a partir de 2005, minha vida foi viver o terreiro de Candomblé. Então, dentro desse movimento, eu fiz um movimento de voltar mais para a minha comunidade, em Passagem Teixeira, e viver o terreiro de Candomblé. Então, o terreiro de Candomblé me forma, chamado o Ori, né, que tanto Beatriz Nascimento traz para a gente, né, no documentário Ori. No Ori, ao encontrar esse equilíbrio no terreiro Candomblé, o equilíbrio do Ori me faz ver mais a geografia, né? E essa geografia de movimento, uma geografia de movimento que eu gosto muito do visual, do estético, né? Uma geografia estética, uma geografia que ela incide politicamente por uma estética afirmativa negra, né? Então, ela tem um conteúdo, um conhecimento, ela é uma ciência negra. E isso, no terreiro Candomblé, me permitiu, né, esse equilíbrio ao ponto de, em 2014, eu lançar meu primeiro documentário, né, um documentário que na verdade, a gente começou eu assino como direção junto com o Chico Soares, mas esse documentário foi elaborado pelos filhos do terreiro, eu, meu irmão Maurício, Ked Andréia, né, era que a gente queria homenagear os 60 anos da nossa Yalorixá, minha mãe Raidalva. Então a gente queria homenagear ela e teve assim, textos bonitos, né, como o poema A Filha do Sol, que é um poema de José Carlos Limeira, né, que é a filha da passagem, mas esse poeta deixou esse registro em homenagem a ela. Não é uma afirmação, a gente pode conhecer todas as técnicas, os melhores equipamentos, mas o que é que a gente quer gravar realmente, né? E esse Guiobanilé, a primeira estratégia que a gente discutiu muito, e eu falava muito, é que eu não queria repetir no Guiobanilé o processo histórico que já foi feito sobre o terreiro de Candomblé. Eu queria, naquele momento, falar com o Guiobanilé que era... a gente estava falando das memórias de Mãe Raidalva. E as memórias de Mãe Raidalva não era as pessoas querer ver os orixás na roda do barracão. As memórias de Mãe Raidalva era como cada pessoa se relacionou com minha Mãe Raidalva e o que é a vida dela, né? Ela tá viva. Eu vivi a repressão, eu vivi a época da repressão. Eu vi a polícia chegar, furar os atabaques, bater nas pessoas. Então depois, por isso eu disse, hoje eu sei por que ele não queria. Ele tinha muito medo que acontecesse com a filha dele o que ele já tinha hábito de ver com a família. Vivi
você pode falar sobre isso, né? Você foi para São Paulo, saiu da Bahia cedo, daqui a pouco essa menina está em Cannes, né? E aí, um tempo depois ela está no Oscar e falando que é da Bahia, que é do Coqueiro Grande e tal. Como é que é essa ideia de Bahia, essa imagem de baianidade, como é que isso fez parte da sua vida e das suas imagens, da sua busca por construir narrativas? Minha família, minha comunidade, tipo, reconhece que, embora exista em mim muito desejo e muito ímpeto de circular o mundo, o que me mantém forte é a certeza que eu tenho para onde voltar, né? O que me mantém forte é a certeza de que eu tenho casa. Então, Pedro, eu de fato, assim, eu posso ter saído de Salvador, né, entendendo aí o que é o network soteropolitano, mas eu nunca saí do Coqueiro Grande. Então eu não consigo me enxergar no mundo e falar de mim sem falar daquele pedaço de terra, sabe? Sem falar daquele território, sem falar daquela comunidade. Uma coisa é você me perguntar sobre o mercado audiovisual soteropolitano. Não atuo aí. Né? Não foi o mercado que me formou, né? Tipo, o mercado audiovisual de São Paulo é o mercado onde atuo, onde existo. Mas para mim é muito importante deixar claro para o mundo que a minha constituição e a minha formação política ela foi toda forjada em Salvador. Vou retomar uma pergunta, Aliciana, para terminar, retomar a meada, né? Você viajou a alguns lugares do mundo, você tem um acesso a uma cinematografia internacional, tem muitos... você vive num lugar com muita gente da diáspora, né? E de vários lugares circulando e por aí vai. Como é que você vê as imagens da Bahia, né, nesses lugares? E o que é que e se você pensa em voltar a filmar como você fez Verão dos Deuses aqui novamente? Claro, claro, definitivamente. Assim, eu acho que a última fala de Viviane foi, assim, eu gostaria de replicar, né, o que ela disse, porque eu também tenho o mesmo sentimento, né, de que eu já tenho muito tempo aqui, eu já tenho quase 13 anos que estou vivendo nos Estados Unidos e tenho uma vida, passei quase 3, 4 anos de uma vida meio que entre Cuba e os Estados Unidos e durante esse tempo eu deixei de ir para o Brasil, porque não tinha condição de estar indo para o Brasil e Cuba ao mesmo tempo. Mas, assim, eu nunca saí daí, né? Tipo, eu sempre vou me sentir, né? Brasileira, baiana, soteropolitana de Salvador, de Piripiri. Ainda existem muitas histórias, né, a serem contadas. E eu não sou a única a contar, né? É uma maravilha que hoje existem tantas mulheres e homens negros também aí, né, de Salvador, contando essas histórias. Eliciana, se quiser ficar mais um pouquinho, a gente pode desmembrar mais uma perguntinha antes de concluirmos. Pode ser? Claro, sim, sem problema. Tem um tempo, hoje eu não tenho, graças a Deus, não tenho mais nenhuma reunião nem aula. Oh, eu ainda tenho um artigo para entregar até o final do dia, até meia-noite. Imagino. Pedro, Mas, eu enfim. quero parabenizar assim, vocês pela iniciativa e pela visão de propor um programa com essas características. Eu acho que é um presente para todas nós, assim, que produz na Bahia, que nasceu na Bahia, que ama a Bahia. E aí é muito bom poder pensar e sentir, né, o cinema baiano também da nossa perspectiva. Então, eu queria agradecer a generosidade de vocês em olhar para todas essas trajetórias e colocar aí essas trajetórias unidas, interligadas em perspectiva, para a gente pensar a nossa existência coletiva
Aí acho que esse material que vocês estão reunindo, de fato, vai ser um marco histórico na história do cinema baiano. Tá bom? Agradeço muitíssimo o convite, e aí eu vou correr para trabalhar como pró. Só agradecer mesmo pelo convite. Essa é uma iniciativa maravilhosa. Uma coisa assim que não me deixa sair daí são essas iniciativas, né, que vocês têm, assim. Sempre tem projeto assim que as pessoas lembram de mim de alguma forma, e eu acho que isso é muito bacana, que eu não me deixa perder, né, o contato que eu tenho com o Brasil, com a Bahia, e isso é muito importante, né, contar a história do Luiz Orlando. Infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né, e trabalhar com ele, mas uma história O Festival incrível, Pan-Africano, que você trabalhou com Fátima, ele tinha Sim. uma participação, era ele e Fátima que tocavam as coisas. Talvez você não lembre, mas ele podia estar em outras ações e você... Sim, mas a gente não trabalhamos junto, assim, né, de Sim, fazer algo assim, algum projeto junto, mas sabia da existência dele, mas não foi ao nível de a gente estar colaborando junto. Mas, assim, ótimo saber, né, que existe uma plataforma como o seu canal que está dando oportunidade a cineastas negros de Salvador, da Bahia, contar suas histórias e contar a história de Luiz Orlando também. Muito bom isso. Também foi ótimo esse encontro com a Vivi. A gente só se encontra em momentos especiais. A gente se encontrou primeiro em Cannes, depois ela estava em Salvador, no mesmo tempo que eu estava lançando O Tempo dos Orixás, e acho que essa é a terceira vez que a gente se encontra agora de uma maneira virtual, né? A gente precisa trabalhar mais juntas. Mas muito bacana mesmo. E espero que a próxima vez que estiver em Salvador, você vai lá em casa outra vez comer moqueca, no meu moqueca da última vez. Sim, sim, Mas sim, enfim, sim. E, lá em e minha Piripiri. família também é do Baixo Sul de minha mãe, é de Valença, né? Da região ali e Pertinho tal. de Então Tuberá. Ituberá faz parte da minha vida, assim, sempre transitando ali, comendo ali aquelas moquecas maravilhosas na região. E Claro, é maravilhoso. Fico muito feliz. imagina. Um beijo, um abraço e tenha uma boa semana.